Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Sonho Bem-vindo. Eu sou o Dr. Eduardo Miandarreira, especialista em reprodução humana, e no episódio de hoje vamos falar sobre a decisão de congelar óvulos e os benefícios dessa opção para mulheres que desejam adiar a maternidade, mas garantir que terão essa possibilidade no futuro. E hoje eu tenho a grande honra de receber a doutora Catarine, médica dermatologista, que congelou seus óvulos e agora está grávida, obviamente utilizando esses óvulos. Catarine, é um grande prazer te receber aqui. E para começar, vamos falar um pouquinho dessa sua decisão de congelar os óvulos, né? Como que foi, se foi difícil, se foi fácil, se teve alguma dificuldade. Então, por favor, obrigado. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Bom, eu sempre quis ser mãe, né? E a gente vai priorizando algumas outras coisas, a profissão, e vem sempre aquela dúvida se a gente vai ou não conseguir engravidar. Então, com 37, eu resolvi congelar, porque era um grande sonho engravidar, né? Ser mãe. E eu acabei congelando com 37. E a gente acabou usando os óvulos agora. Não tive dificuldade nenhuma, foi uma decisão super tranquila na minha vida. Acho que hoje eu falo para todas as mulheres falo para elas congelarem. Acho que se alguém tivesse me falado para congelar até antes, eu teria congelado. E não me arrependo nem um pouco. Acho que a medicina está aí para isso, e falo para todas as minhas pacientes congelarem. Quando você congelou, é difícil de imaginar que um dia você ia usar. Né? Mas o jeito que usou, acho que foi quase que inimaginável, né? Porque foi um jeito diferente que a gente vai falar mais pra frente. Fique aí. Fique você aí com a gente. Mas, né, você já falou, se você fosse para fazer tudo de novo, e você faria tudo de novo. Faria tudo de novo e faria mais cedo. Faria mais cedo. Faria mais cedo. Faria mais vezes? Assim, faria. Acho que se fosse mais cedo, eu acho que se você congelar poucos óvulos, você tem a possibilidade de ir congelando ao longo da sua idade progressiva, né? Sua idade fértil. Então, eu congelei com 37, e aí acabei não congelando mais, e tinha, assim, um medo eu tinha 6 óvulos, né? Não consegui nenhum embrião, e é claro que por mais que a medicina esteja aí, a gente vai ficando mais velha, vai diminuindo a nossa fertilidade, a gente corre mais risco, então acho que quanto mais nova você fizer isso, melhor. Perfeito, perfeito. Durante o processo teve alguma dificuldade? Teve algum perrengue? Não, eu não tive nenhum perrengue, foi super tranquilo. Claro, é hormônio, então você fica um pouquinho mais inchada, um pouquinho mais irritada, né? Eu falei que eu fiquei 15 dias de TPM, né? E a pele ficou boa ou não? Não, a minha pele ficou, você sabe que eu não tive problema com isso, graças a Deus. A pele fica boa, hein? Nem todas, mas fica, a maioria pelo menos, não dá tempo. Mas eu não tive nenhum problema, foi super tranquilo, no dia também foi super tranquilo. Eu acho que você tem que se preparar, porque são 15 dias ali, né, mais ou menos, que você tem que tomar a medicação no horário certo, né, você tem que focar nisso, vir a cada 2 dias, né, para fazer ultrassom, às vezes mais ou menos, enfim, então é um tempo que você precisa se dedicar para isso. Mas foi super tranquilo, eu não tive nenhum problema. Entendi. Então faria de novo quantas vezes precisasse. Eu faria. Eu faria. Muito bom. É uma tecnologia formidável, né? Eu acho que as mulheres hoje em dia, elas vão ter filhos mais velhas. Não tem jeito. Não. Então você tem esse porém de ter um filho mais velha, e você nunca sabe o que vai acontecer, né? Se seu parceiro, parceira tem algum problema, né?
Então, assim, ter os óvulos congelados, se você vai ter algum aborto, alguma outra coisa, é uma segurança, né? Não significa que vá dar certo, mas é um passo a mais aí. Então, eu acho que tem que ter. Perfeito. Gente, um disclaimer aqui. Antes da gente ter essa relação de médico-paciente, eu e a doutora Catarine, nós éramos amigos já, tá? Então a gente já se conhece antes disso tudo, né, Catarine? Exato. Tanto que a gente ficou falando aqui como que a gente ia se falar, porque eu não chamo ela de Catarina, eu chamo ela de Cat. E ela me chama de Dudu. Então tudo bem, se vocês ouvirem isso é o normal, porque a gente já tinha essa relação. Não precisa falar quanto tempo, mas... Tudo bem, tudo bem. E aí depois disso veio o Kleber, o grande maratonista, o seu marido, tal. Como que foi, né, desde o congelamento, o que aconteceu e por que como que foi utilizar esses óvulos? Na verdade, eu conheci o Kleber com 38, né, anos, então eu já estava com os óvulos congelados e essa sempre foi uma discussão que eu sempre quis ser mãe, ele pai também. E aí vai chegando aos 40, vai dando desespero, né, e querendo ou não querendo, você acha que você não vai engravidar, você corre mais risco de má formação, de tudo, então fica sempre aquela mosquinha no nosso, né, ouvido. Mas eu engravidei da primeira vez aos 40, espontâneo, sem qualquer problema. Tive uma gravidez super tranquila. O Dudu cuidou, trouxe a Maria Isabela ao mundo. E qual era a minha expectativa? Engravidar novamente, tranquilo, né? Eu não achava que não teria nenhum problema. E depois da Maria Isabela eu tive 3 abortos, né? Seguidos. E a gente acabou investigando, né? Tentando ver se tinha alguma coisa. Não tinha. E depois do 3º aborto, a gente resolveu utilizar os óvulos para poder engravidar de novo e realizar o sonho de ser mãe novamente. Então, eu acho que ter os óvulos foi uma coisa muito boa ali, porque era uma segurança, né? Apesar de achar que eu iria engravidar fácil, não foi tão fácil assim. Mas a medicina tá aí para isso, né? E agora, aos 44, tô grávida de novo, graças aos tratamentos, à reprodução, aos óvulos que eu congelei há um tempo. Então, é isso, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Apesar de eu ter engravidado muito fácil da primeira e não ter tido nenhum problema, eu nunca imaginei ter 3 abortos logo depois. Eu vivi junto, né? Os 3. Não foi fácil, né? Não. Catarine sempre foi uma pessoa... acho que ser médica é diferente, né? Você tem um entendimento diferente do que é um aborto, porque você estuda um pouco, né? Durante a faculdade. Não é a área dela, né? A obstetrícia mais. Eu tenho um pouco de noção, mas foi um momento difícil, né? Da vida ali, né, Catarine? Foi. Eu tive, depois do 3º aborto, eu tive crise de ansiedade, tive depressão, leve, mas tive. E aí eu precisei parar um pouco das tentativas para engravidar, cuidar dessa parte, né, emocional, da depressão. Então eu fiquei 1 ano nisso, e aí fiquei bem, e aí foi a hora que a gente resolveu realmente tentar de novo. Claro que essa é uma gestação que eu falo que foi muito tão programada, né, quanto a Maria Isabela, e é mais tranquilo, mas ao mesmo tempo eu tenho muito mais medo dessa, né, assim, das complicações, de ter uma diabetes gestacional, de ter qualquer outra coisa e ter uma perda, mas eu acho que faz parte, né, eu acho que eu venho dessa gestação super tranquila, mas esse período entre uma e outra foi bem, bem difícil, traumático. É muito difícil você perder, ver as pessoas engravidar. Eu acho que eu vejo isso muito no consultório hoje em dia, e é por isso que eu falo abertamente
sobre isso, já me perguntaram, até o meu próprio, mas por que você conta para todo mundo que você perdeu? Porque eu acho que é um tabu, a gente estava até conversando disso, um grande tabu antes disso. E aí, quando eu fiz até uma série no meu Instagram falando sobre isso, e que o que me chamou muita atenção são as mulheres depois. Eu tô tentando engravidar e não consigo. Vou fazer fertilização. Eu perdi realmente. Então, assim, você vê que as mulheres têm vergonha de falar que elas perderam, que elas não estão conseguindo engravidar, porque parece tudo muito fácil, né? Assim, todo mundo só aparece a parte boa, engravidou e tá lá. Então, eu acho que faz parte também, mesmo eu não sendo ginecologista, não tratando, a gente é médico, então eu acho que a gente tem que ser exemplo para essas pacientes, para elas tentarem, né? A medicina tá aí para isso. Então, foi muito legal, tá sendo muito legal isso, porque as pacientes, elas ganham um pouquinho de esperança, vão atrás desses tratamentos, né? Então, eu acho que tem sido uma gestação muito especial por causa disso também, por essa, né, esse incentivo de mostrar para as mulheres que elas podem, né? Que elas devem tentar realizar o sonho delas de ser mãe. Não, assim, o seu, na hora que eu vi no seu perfil, eu achei que é, assim, maravilhoso. É de uma utilidade para as mulheres que vivem isso, porque já é difícil, né? E você mostrar que é difícil, não tem problema, né? Vamos assim dizer, sofrer por conta disso, porque é difícil, mas que o importante é a gente levantar, olhar para frente, né? E resolvendo as coisas, né? As coisas têm soluções. Então, acho que esse seu testemunho tem essa... Nossa, é uma utilidade pública, assim, impressionante. Muita gente vai se beneficiar desse depoimento e para mim foi um aprendizado muito grande. Bem que falaram, né? Que a gente ia chorar nesse episódio. Eu não imaginava que você ia ficar do jeito que você ficou. Mal ou bem? Não, mal. Eu também não. Assim, eu tentava. O Dudu conhece o Kleber é uma pessoa super calma, racional. E ele falava pra mim: você já é mãe, você já tem a Maria Isabela, né? Então, assim, você já tem uma bênção ali. E eu não conseguia, de alguma forma, aceitar aquilo. Então, assim, foi muito difícil a depressão, a ansiedade. Teve um tempo que eu falei, não, eu não vou mais tentar, e tá tudo bem, eu tenho que curtir a filha que eu tenho, mas sempre ficava um negócio ali, sabe? Eu falava, pô, eu tenho que tentar mais uma vez, E o Kleber sempre foi uma pessoa que me apoiou muito, a minha família também. Então, esse apoio, essa rede também faz parte, ajuda muito. Você procurar ajuda também. Eu acho que a gente vem numa sociedade que hoje a mulher tem que ser muito forte. Ela não pode... Ela tem que ser mãe, ela tem que ser profissional, ela tem que ser esposa, ela tem que ser tudo ao mesmo tempo e ela tem que dar conta, né? E uma hora você fala, cara, eu não consigo dar conta. E aí é a hora que você tem que parar, respirar, tratar. Eu cuidei muito da minha espiritualidade, né? O ano passado também. Isso foi uma coisa que me ajudou muito a ter fé, né? Assim, a rezar. Enfim, acho que não estou aqui fazendo apologia para nenhuma religião. Acho que as pessoas, elas só precisam estar bem espiritualmente, independente de qual religião elas têm. E isso também foi muito, assim, quando você coloca a sua história, isso vem um questionamento também. Então, uma das perguntas mais difíceis que eu recebi foi, mas você é católica e tá fazendo um tratamento para engravidar? Né? Isso é uma... E aí, eu demorei para responder, porque eu falei, acho que a gente precisa pensar. Então, o que eu acho? Eu acho que Deus é amor, independente da religião que ele venha. E você ser mãe é um amor que não tem explicação. Então, assim, se ele é amor, ele não tem... Deus é amor, ele não tem porquê não abençoar um tratamento onde a pessoa, ela quer simplesmente dar
gerar e dar mais amor ainda, né? Então, essa gestação tem sido muito especial por isso. Acho que por todos esses motivos, assim. E é isso, assim. Eu acho que você ter uma rede de apoio, você saber que tem pessoas que vão te ajudar, vão te apoiar, independente de qualquer coisa, te ajuda muito. Mas eu sempre, assim... E eu me culpava muito. Eu falava, pô, eu já sou mãe, eu já tenho uma filha, por que eu tô assim, né? Mas eu acho que é isso, assim. Acho que a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, vai criando situações. E eu acho que a Duda veio na hora que ela tinha que vir. Que nome maravilhoso, hein, pessoal? Que nome maravilhoso. Não foi homenagem ao Dudu, tá? Mas assim, eu tô ele considerando. tá adorando, então a gente vai deixar, né? Pra ele achar que também é. Não, maravilhoso, maravilhoso. Eu só vou fazer um parênteses, Catarina, só pro pessoal que tá ali vendo, ouvindo a gente. Assim, a gente geralmente pensa na dificuldade para engravidar, que vai usar os óvulos por isso. Mas veja, nessas situações também de abortamentos, de perdas gestacionais, você tem, para o congelamento dos óvulos, duas vantagens. Primeiro, é que você guardou os óvulos numa idade, né, mais favorável, né, com menos chances de você ter uma perda gestacional. E a segunda vantagem é que a maneira que você usa os óvulos congelados é por meio da FIV, que é a fertilização in vitro. Pega o óvulo, junta com o espermatozoide e cria o embrião. Desse embrião, você tem a oportunidade de tirar algumas células e fazer análise genética e, com isso, reduzir a chance de uma nova perda gestacional. Então, esse é o parênteses técnico que eu coloco aqui. Tanto é que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu tinha 6 óvulos, ficamos com 2 embriões, fizemos análise genética dos 2, um deles era inviável. Então, se não tivesse isso, provavelmente eu poderia ter tido outro aborto se eu tivesse colocado esse embrião. Então, acho que isso acaba realmente ajudando muito. Exato. Deu tudo certo, veio positivo. Veio positivo. Né, Dudinha está a caminho. Como que tá sendo engravidar agora, aos 40 a mais? Você nota alguma diferença em relação à primeira gravidez? Como que tá sendo isso? É diferente, né? Assim, a primeira gestação foi uma gestação muito mais tranquila. Eu fiz 40, né? Logo depois que eu descobri que eu tava grávida, então eu passei já a primeira gestação com 40 anos. Passei muito mal, né? O primeiro trimestre. Mas era mais tranquilo porque eu não tinha outro filho, né? E a gente tava na pandemia, então assim, a gente não tinha vida social, não tinha evento, não tinha filho, não tinha nada. Então eu trabalhava e ia pra casa. Então foi uma gestação mais tranquila. Agora eu tô um pouco mais cansada, um pouco mais inchada, assim, então eu sinto um pouco mais os sintomas. E eu também tenho a Maria Isabela, que demanda muita energia, muita atenção. Então, na primeira gestação eu passava mal, eu deitava, ficava tranquila, vai melhorar. Agora eu não consigo, né? Então, eu acho que a segunda gestação acaba sendo mais tranquila, porque você sabe os passos, o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo você tem uma outra demanda, né, junto ali. Então, mas tá tranquilo, assim, a gente tá conseguindo levar bem, eu espero trabalhar até o final, igual a da Maria Isabela. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que você fica um pouco mais cansada. Tá. E você tá tendo algum cuidado diferente que você teve na primeira gestação? São os mesmos cuidados? Ou nem tá dando tempo de ter cuidado? Não, eu acho que a gente, assim, principalmente quando você vai ficando mais velha, e aí isso não tem o que falar, né, assim, eu acho que você tem que se cuidar mais ainda. Então, eu tenho feito atividade física praticamente todos os dias, agora eu tenho feito natação e musculação. O doutor Eduardo, ele não é muito a favor de esportes, né, corrida, né, coisas muito assim, então a gente acaba obedecendo. A alimentação também, eu acho que eu tenho mais medo de engordar mais dessa vez, né, então eu tenho tentado ter uma alimentação mais saudável ainda, evitar café, né, essas coisas que a gente já faz.
Mas eu acho que é mais isso, assim, nada muito fora do que eu já não fiz na primeira gestação. Na primeira. Legal. E a gente vai aproveitar, gente, claro, né, que a doutora Catarine é dermatologista, e aí eu vou pedir para ela dar dica, né, da área dela para as gestantes, né? E aí eu pedi para começar, né, para a gente fazer um jogo rápido, né? Então eu vou pedir para ela citar de começo 3 hidratantes para as gestantes. Assim, eu gosto muito. Eu sempre falo para as pacientes o quê? Se você tá na dúvida de qual produto usar, vai na linha de gestante, porque você não vai errar, né? Nas farmácias. Nas farmácias. Porque a gente sabe que é uma livre demanda também isso. Então, na dúvida, gestante. Fica perto da área de criança, né? Exato, geralmente fica ali. Os que eu mais gosto hoje em dia é a Sdim, que tem um anti-estrias, né? Que é um hidratante. E a linha da Mostela também, da Maternité, que é uma linha bem legal. Eles têm um óleo. Então, são linhas que eu gosto bastante. E o que eu sempre falo que é contraindicado para grávida é a ureia e ácido salicílico, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, na dúvida, linha de gestante que você não erra. E muito hidratante, né? Porque aí depois eles saem do Dudu e vão para lá reclamando das estrias, que é da flacidez, da celulite, né? Então, pós-gestação vai todo mundo para lá, E os protetores solares? Mesma coisa, assim, os protetores hoje têm uma infinidade no mercado, então tem protetor com clareador, tem protetor anti-idade, né, tem vários protetores, que não existe um protetor específico para gestante, né, mas, e as pacientes, elas estão liberadas a usar protetor solar, então, se o seu protetor solar já é um protetor que não tenha nenhum desses princípios, né, de clareador, entidade, pode manter o protetor solar e até protetor solar com base também, que isso é uma dúvida muito frequente. Mas é difícil falar um protetor, porque aí depende da pele, se a pele é oleosa, se ela é seca, se ela... fator mínimo, assim... No mínimo 30, né? No mínimo 30. No mínimo. Eu uso 50. Isso aí. E reaplicar durante o dia, né? Então, mas assim, no mínimo 30. Assim, no mínimo 30. No mínimo. Alguma marca que... Eu acho que tem algumas marcas... tiro certo, sabe? Assim, eu acho que tem algumas marcas hoje em dia... a Sdim é uma marca muito legal de protetor. Sdim. A Bioderma, a La Roche. Então, essas são marcas que a gente confia bastante, mas é isso que eu falo. Tem que ver o protetor certinho, porque hoje em dia tem muito protetor que tem substâncias que as grávidas não podem usar. Mas assim, na dúvida, procura o dermato, vai lá, tira todas as suas dúvidas, o que você está usando, leva o que você está usando, porque tem algumas coisas que você pode manter na gestação. Leva uma foto, sabe? Leva uma foto e aí a gente otimiza ali o seu skincare para não ter problema. Você tem mais algumas dicas direcionadas para as grávidas? Do tipo os tratamentos que você faz? Isso é uma pergunta, né? Posso fazer tratamento durante a gestação? Não. A maioria dos tratamentos não são indicados na gestação. Então, toxina botulínica, preenchimento, bioestimulador, ultrassom, nada disso é indicado. Quando a paciente tem muita acne, a gente consegue indicar alguns produtos que ela pode usar durante a gestação. E tem laser, sim, que pode ser feito. Mas eu acho que aí você tem que conversar muito, ver o risco-benefício. Eu geralmente peço autorização pro obstetra, pro ginecologista. Laser aonde? Laser aonde? No rosto. No rosto. Pra acne. Tá. Mas eu geralmente seguro. Eu falo, você tá num período que você quis tanto, né? São só 9 meses. E é muita modificação, né? Muita modificação. Então... Que aí vem o melasma. Vem melasma. O melasma, pra quem não sabe, que é aquelas manchas escuras. Pode piorar. Então, assim, existem algumas coisas que a gente pode fazer. Mas depois no pós-parto é mais fácil. Mais fácil, né? Aí já cuida de tudo de uma vez. Aí já cuida de tudo de uma vez. As estrias, a flacidez, tudo que caiu, que ficou ruim.
a gente conserta depois. Cabelo. Cabelo também. Cabelo. Bom, cabelo na gestação Posso fica fingir o meu lindo, cabelo? né? Então, é uma discussão isso, né? Assim, tem o negócio da amônia, né? Que é contraindicado. Enfim, hoje tem algumas marcas e substâncias que você pode usar, né? Tonalizante, enfim. Mas eu sempre peço para conversar com o obstetra, porque tem alguns que liberam muito mais coisas do que outros, né? Tonalizante, gente. Tonalizante. Mas eu acho que é por aí, sem amônia, enfim. Mas é isso que eu falo, assim, na dúvida, peça orientação, não faça nada por conta própria para depois não se arrepender. Eu acho que é um período pequeno aí que a gente consegue segurar. A gente, com o passar do tempo, a gente vai talvez ficando um pouco menos a gente e mais os outros, né? Principalmente os filhos, né? Então, acho que é um tempo que você vai se dedicar mais ao filho que tá ali, né? E o que eu tenho uma máxima na gestação, principalmente no começo, na dúvida, melhor não. Né? Porque é um tempo pequeno, né? Assim, você tá com dúvida, eu falo a mesma coisa. E é muito comum na clínica, as pacientes nunca fizeram nada. Aí elas engravidam, elas vão lá porque elas querem fazer as coisas. Eu falo, mas gente, vocês demoraram até agora você vai ficar mais 9 meses sem fazer nada. E depois, mais pra frente, você pensa em fazer. Então, mas algumas coisas assim, eu falo para as pacientes evitarem alumínio, né? Produtos que tenham alumínio. Então, tentar esmalte hipoalergênico. Então, essas coisas, tudo que você pode evitar, eu falo para o paciente tentar evitar. E o cabelo é uma queixa muito grande, mas geralmente é mais pós-parto, porque na gestação, pela parte hormonal, o cabelo fica lindo, né? O ciclo, ele aumenta, então, por isso que as pacientes falam, meu cabelo ficou lindo na gestação e agora tá ruim, tá caindo. Isso faz parte por essa queda. A queda, né? Essa queda hormonal, e geralmente não é um déficit nutricional, não é nada disso, é pela Você teve essa queda? Eu tive. Teve? Tive. É muito? Eu tive bastante. Sério? Sério? Eu tive queda por conta do Covid. Então, aí tem mais o Covid, enfim, né? Eu peguei uma fase bem ruim, né, da Maria Isabela, porque a gente ainda tava na pandemia, tudo. Então, logo depois que ela nasceu, eu tive Covid, então juntou o pós-parto e o Covid. Então, eu tive uma queda bem grande. E a gente tem que lembrar que essa queda pode demorar de 6 meses a 1 ano. Então, não é uma coisa tão rápida, né, de se resolver. Então, as mães, além de tudo, precisam ter muita paciência nessa queda. E mais um motivo, né? Tem a criança, que você fica desesperado com a criança. Então, 3 motivos então, trocar o cabelo. Gente, é isso. Ó, gente, falar pro pessoal, gente. Mas é bom, tá? Não, vale é a pena. ótimo. Tanto é que, Não tô aqui pela segunda, né? Fiz um monte de tentativa, tratamento, eu falo isso. Você sabe que o meu, até engraçado, meu terapeuta na época eu falava, não, porque não sei o que, lá, porque a Maria Isabela, porque eu tô cansada, não sei o que. Ele fala, mas mesmo assim você quer o segundo? Pior que eu quero. Eu falo, isso é verdade, né? Então, assim, é muito legal. Eu acho que filho é muito bom. Acho que muda a vida, muda os seus objetivos, né? Você tenta ser uma pessoa melhor por eles. E eles ensinam muito a gente, né? Total, né? Total. É uma mudança muito, muito significante para a vida, né? Não sei se tem outra maior que isso, mas é para isso que a gente luta, né? Isso aí. Muito bem. Então, Catarine, muito, muito obrigado por você vindo, de ter aceitado, né, o convite, ter se disposto a vir até aqui, e principalmente por você relatar, né, mostrar para as pessoas que existem as coisas, né, que nem tudo são flores, mas que é importante as pessoas procurarem ajuda, se tratarem, e que com muita fé, com muita luta, dá tudo certo, e graças a Deus está dando tudo certo.
Eu acho isso também. Eu acho que depois que tudo passa, né, você fala, valeu a pena. Então, você sabe disso, eu tenho um monte de paciente que passa aqui com o Dudu. Já colocou bastante já colocou alguns filhos aí no mundo. E eu falo isso para todas as pacientes. Se você tá na dúvida, se você não sabe, porque tem isso também. Eu acho que esse é uma grande dor das mulheres hoje em dia. Tem algumas mulheres que elas não sabem se elas querem ser mãe. E a idade vai passando e elas ficam naquilo. Então eu acho que congelar óvulos é uma ótima opção. E é isso, você não tem controle, você não sabe se você vai precisar usar ou não, né? Se você vai precisar fazer tratamento ou não. Então, congelem. Se você tem a opção e pode, congela e fica tranquila. E depois tenham filhos, né? Vamos povoar o mundo, gente. Hashtag tenham filhos. É isso aí. Venham aqui com o Dudu, né? Bom, gostei desse CTA. E obrigada. Foi um prazer estar prazer aqui. É nosso. Prazer é nosso. Acho que a gente que está nesse meio precisa ser exemplo, né? E a gente tem que tirar esse tabu de que é fácil e que as mulheres não podem pedir ajuda para as coisas, né? Então, é isso. Para as mulheres que estão considerando congelamento de óvulos ou uma gestação após os 40, lembramos que cada decisão é pessoal e deve ser acompanhada de apoio médico. O importante é fazer escolhas informadas e que atendam às suas necessidades e desejos de vida. É importante dizer também que esse videocast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não substitui uma consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte sempre o seu médico.